Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre a tradução da Torá para o grego. Talmai, o rei, era um sábio em todos os sentidos e tinha um hobby de colecionar livros. Ele gastou uma enorme fortuna nesse hobby, colecionando dezenas de milhares de manuscritos de todo o mundo, em todas as línguas, em todos os assuntos. Entre outras coisas, anexou à sua biblioteca livros religiosos de todas as nações do mundo. Seus sábios e seus ministros lhe disseram: todos os livros que você colecionou até agora são como uma casca de um alho em comparação com a Torá do povo judeu. A Torá deles não foi traduzida para nenhum idioma e está escrita somente apenas no seu idioma original. Houveram pessoas que tentaram traduzir para o grego, mas foram punidas imediatamente. Talmai não teve receio. Ele decidiu traduzir a Torá para o grego e agregá-la para sua biblioteca e sua coleção. Um dos seus ministros aproximou dele e lhe perguntou: seu pai, Talmai o primeiro, trouxe a cativeiro muitos judeus. Ele juntou alguns deles a seus exércitos e vendeu a maioria deles como escravos. Seria adequado que você traduzisse a Torá de um povo de escravos que estão em vosso reinado? Talmai reconheceu a validade de suas observações. Ele imediatamente ordenou a todos os habitantes de seu país: todo homem que mantém um escravo ou escravos judeus deve libertá-los imediatamente. Todo aquele que libertar seus escravos receberá uma grande quantia de dinheiro como indenização, e todo aquele que recusar, seus bens serão confiscados pelo tesouro do reino. Mais de 120 mil judeus foram libertados e mandados para Israel de volta. Como segundo passo, ele decidiu enviar uma grande doação de caridade ao Beit HaMikdash em Jerusalém. Talmai convidou artistas para o seu palácio. A seu pedido, os ourives criaram uma mesa de ouro puro, feita em uma peça, 2 jarras de ouro, 2 de prata e 2 taças de ouro. Nesses vasos, colocaram cerca de 5.000 pérolas, que espalharam um brilho maravilhoso, e também gravaram nelas belas pinturas. Além dos vasos, o rei anexou presentes a Elazar, o sumo sacerdote, e aos anciãos que estavam sentados em Jerusalém, bem como uma carta na qual seu pedido estava escrito: vou pedir-lhe que me envie um rolo da Torá com 72 anciãos de Israel. Quando a delegação judaica chegou em Jerusalém, ao Egito, com o rolo da Torá, Talmai realizou uma gloriosa recepção em sua homenagem por 12 dias. Ele conversou com eles sobre tópicos diferentes e variados, admirando a sabedoria dos sábios. Após a recepção, iniciou-se o trabalho da tradução. Talmai preparou para seus convidados 72 casas numa ilha solitária e tranquila a 1 quilômetro de Alexandria. Os anciãos não sabiam o propósito de sua chegada a Alexandria. Só depois de que cada um deles entrou numa casa separada, Talmai entrou nessa casa e pediu para que traduzissem a Torá para o grego. Relutantemente, os anciãos foram forçados a atender seu pedido. Talmai cuidou de todas as suas necessidades e até mesmo permitiu que se engajassem na Torá. Visto que eles não conheciam a letra grega, a escrita grega o suficiente, um escritor grego foi designado para cada um deles, cujo trabalho era escrever a Torá como era interpretada segundo cada um dos sábios. Os anciãos enfrentaram um problema muito, muito difícil. Existem versículos na Torá que podem ser mal interpretados. A tradução desses versículos poderia sido ligeiramente alterada, de modo que o seu verdadeiro significado ficasse claro e não deixasse espaço para erros e dúvidas. No entanto, uma vez que cada um dos 72 anciãos traduziu a Torá por conta própria, havia um risco envolvido. Se um dos anciãos mudasse a tradução e outro não, poderiam surgir dúvidas sobre a confiabilidade da tradução. Em 13 lugares, os anciãos mudaram a tradução exata e, milagrosamente, todos eles objetivaram as mesmas mudanças. A tradução foi perfeita em sua uniformidade. A tradução
foi concluída no 8º dia de Tevet, que cai nessa quarta-feira, 72 dias após o início do seu trabalho. Quando a tradução da Torá foi concluída, Talmai deu uma festa em Alexandria, com a participação dos judeus da cidade. Na festa, o rei fez uma comparação entre as traduções para certificar e verificar sua credibilidade e posição. Na verdade, as traduções eram completamente uniformes. Talmai deu muitos presentes aos anciãos e enviou de volta com grande respeito para seu país. Os rolos traduzidos da Torá também foram altamente respeitados pelo rei e ele foi instruído a manter toda sua dignidade e pureza. A alegria de Talmai transbordava. Ele conseguiu acrescentar a teoria dos judeus à sua coleção de livros. Em contraste, a dor e a tristeza do povo de Israel somente aumentou. A Torá de Deus, saiu da sua propriedade exclusiva de Israel e se tornou propriedade de todas as nações daquela terra. Os gentios usaram a tradução dos 70 para copiar a Torá, cada um em sua língua. Eles o fizeram de uma forma distorcida que diminuiu o valor da doutrina judaica aos olhos das pessoas. Esse dia está marcado como dia de jejum. O jejum do dia 10 de Tevet, em dia em que o cerco de Jerusalém começou, agora inclui 3 eventos tristes que ocorreram nesse mês. A tradução da Torá no dia 8 de Tevet, o falecimento de Ezra, o escriba, que reconstruiu o Beit HaMikdash no dia 9 de Tevet, e o início do cerco a Jerusalém no dia 10 de Tevet. A tradução da Torá para o grego continua sendo um evento difícil, uma vez que foi traduzida somente para um idioma, ou seja, a camada externa da Torá. Em contraste, as profundezas, interpretações e palavras de Deus vivo contidas na Torá não foram transferidas de ferramenta para ferramenta no trabalho da tradução. Uma das razões pela qual jejuamos no 10º dia de Tevet é por causa da tradução dos 72. O dia que serve de marca que Talmai forçou aos 70 sábios de Israel a traduzir toda a Torá para o grego. A verdade é que é um pouco estranho pensar que esse é um motivo para jejuar. Na verdade, esse é um motivo para ficar contente. Se voltamos um pouco na linha do tempo, os filhos de Israel, quando entraram na terra de Israel, traduziram toda a Torá para 70 línguas, em grandes pedras caiadas de cal, para que qualquer pessoa que quisesse e pudesse estudar e observar a Torá, teria seu acesso. E não é à toa. Afinal, o profeta diz explicitamente o papel do povo judeu como Or Lagoim, à luz dos gentios. Bem, então, o que é melhor do que os gentios finalmente nos reconhecendo, querendo traduzir a Torá? Nosso papel nacional na família das nações é ser um reino de sacerdotes, uma nação sagrada, deixando os gentios dizerem quem é um povo sábio e prudente, como o povo de Israel, por causa da Torá e da proximidade de Deus. E a propósito, os volumes do Talmud Bavli, o Talmud babilônico, estão sendo traduzidos para o coreano e para o chinês. E também, na Jordânia, traduzidos para o árabe. Pergunta, isso é bom ou é ruim? No mesmo dia que a Torá foi traduzida para o grego, os sábios nos revelaram que esse dia foi difícil como o dia que foi feito o bezerro de ouro. Os sábios não falaram apenas uma língua para fora. E se eles dizem que é tão difícil, é porque é realmente difícil. E quando o pecado do bezerro de ouro, mais ainda o bezerro de ouro. Por que não falaram que era comparado com o dia da destruição do Beit HaMikdash? A terrível resposta é que o bezerro de ouro foi uma obra estrangeira. Os pecadores no bezerro atribuíram a divindade à imagem de um bezerro feito de ouro artificial. Parece que a tradução da Torá para o grego também teve uma dimensão semelhante. Recentemente, celebramos o Hanukkah e fomos expostos a uma luta cultural entre gregos e judeus, entre a cultura da matéria e o espírito, entre os gregos que acreditavam que só existe o que o homem vê e apalpa, e os judeus que enfatizam o envolvimento de Deus na criação e na natureza.
E isso é exatamente o que foi feito nessa tradução. Não somente a Torá foi traduzida para a língua grega, mas também traduziu para a cultura grega. Privou-a de todo o seu conteúdo espiritual e supremo, tornando uma outra sabedoria, outra boa sabedoria filosófica, mais uma sabedoria, mais um conhecimento, e não uma Torá, uma doutrina de vida. A Torá não é apenas uma boa sabedoria filosófica, é para nós uma teoria de vida. É a maneira, é a forma como Deus deixou instruções do mundo como viver, é a maneira como vivenciamos todos os dias, cada momento em contato com Deus. Nisso, mantemos sua vontade e aprendemos sua vontade. A Torá é um modo de vida profundo para nós. Isso nos orienta e molda nossa personalidade. Nada na Torá permanece teoreticamente. Um matemático não se torna um triângulo e um engenheiro não se torna um prédio. Mas um estudante sábio torna-se parte da Torá, refinando seu corpo, suas emoções e seus impulsos. Ele não apenas age de acordo com a Torá, mas eleva a si mesmo, a seus desejos, ao objetivo ideal, como a Torá ensina, o refina e o engrandece. Isso é exatamente o que Talmai tentou arrancar com a tradução da Torá, para transformá-la em um modo de vida divino e edificante, em mais uma pulpa na estante de outro tópico para um doutorado. Esse é exatamente o nosso objetivo nesse jejum. Lembrar quem realmente somos e o que a Torá é para nós. Quando a Torá foi traduzida nas 12 pedras de cal, com o intuito de que sirva como uma luz para as nações, mesmo sabendo que a tradução limita a profundidade da Torá, de qualquer modo, as pessoas sabem dar a verdadeira relação e não pensam em mudar a filosofia e o modo de vida, pois sabem os limites que esta tradução tem e que foi feita para aproximar os distantes da Torá. Porém, a tradução de Talmai foi feita com o objetivo de que a Torá seja mais uma das enciclopédias que estão sem uso na estante, aglomerando camadas de poeira. Muito obrigado.